todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o livro do Antigo Testamento de 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 9 até o 14, onde nós demos destaque ao versículo 14. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. O tema de hoje é Deus abençoa quem respeita o Senhor. A nossa relação com Deus, ela é baseada muito no respeito. Nós respeitamos Deus por Ele ser o Criador, Ele ser o nosso próprio Deus, o nosso Salvador, e tudo o que nós temos registrado sobre Deus, nós respeitamos. E especialmente, Deus é um Deus também de respeito para conosco. E é bom dizer isso porque às vezes as pessoas pensam que Deus fica fazendo, como se diz, gato e sapato da gente, nos oprimindo, fazendo coisas de forma leviana contra nós. Não, isso não acontece. Deus nos julga, é verdade, mas Ele tem um respeito muito grande por cada um de nós. Tanto que Ele jamais vai obrigar alguém a ser cristão. Ele coloca sempre num convite. E esse convite é o convite para a salvação, que a pessoa pode aceitar como pode também recusar. O respeito para com as coisas de Deus é realmente muito importante. E Deus sempre se manifestou em coisas materiais para que nós pudéssemos ver, nós pudéssemos tocar nas coisas de Deus. E especialmente observando ou então cuidando destas coisas. Desde os tempos antigos, como também em nosso tempo, Deus sempre se manifestou também em coisas materiais. Por exemplo, a Arca de Noé era um barco muito grande. Aquela família e os animais foram salvos pela arca, porque a arca, ela boiou, ela navegou sobre a água, a mesma água que matou aquela multidão toda do mundo inteiro, e também os animais, foi a mesma água, mas dentro do barco, que salvou Noé e a sua família. A vara de Arão, ela também é um exemplo da manifestação de Deus entre nós, e assim como a arca precisava ser respeitada, assim também aquela vara que Arão carregava junto consigo, ela se transformou em cobra e várias coisas aconteceram. Tanto que foi colocado depois na arca da aliança a vara que floresceu, tinha florescido. A sarça de fogo que se manifestou para Moisés, ela também é uma manifestação de Deus em coisas materiais. O cordeiro que era sacrificado era também material. Então, o pão e o vinho no Novo Testamento, que é usado para a consagração da Santa Ceia, o pão e o vinho são coisas materiais. E lá junto, conforme o que Cristo instituiu, está o corpo e o sangue de Cristo para o perdão de todos os pecados. A Bíblia também é material. Nós temos folhas, temos escritas, temos coisas que nós vemos e pegamos a Bíblia. Tudo isso é material. A Arca da Aliança, que aparece aqui no nosso texto, também era material. E assim, as roupas dos sacerdotes, o altar, tudo são coisas materiais, e Deus se manifestava e ainda se manifesta nessas coisas materiais também, que são coisas consagradas ao Senhor. E em todas as suas manifestações, Deus exigia que o povo respeitasse isso. Por exemplo, no caso da Arca da Aliança, somente os sacerdotes podiam encostar, limpar, carregar aquela arca de um lugar para outro. Nenhum leigo, por mais importante que seja, ele poderia encostar naquela arca. Isso era a lei de Deus e todos deveriam respeitar. Mas um leigo chamado Uzá, querendo ajudar,
porque a arca estava caindo, ele pegou na arca da aliança. E ele foi morto naquele exato momento, porque Deus tinha proibido que alguém fizesse isso se não fosse um sacerdote. Isso era proibido e só os sacerdotes podiam carregar aquela arca. Isso era uma decisão de Deus. E o que cabe a nós nas decisões de Deus é respeitar. E mesmo sem entender o jeito de Deus trabalhar, nós podemos respeitar sempre. Nós não temos que ficar colocando Deus à prova. Nós podemos respeitar e não mexer nas coisas consagradas ao Senhor, a não ser que nós somos designados para isso. O respeito, por exemplo, à palavra de Deus, respeito ao batismo, à Santa Ceia, ao altar, à Bíblia, ao culto, à pregação, à bênção do Senhor, os cânticos. Tudo são coisas para se respeitar. E Deus, ele não quer mais uma arca entre nós, ou coisas que ele tinha no Antigo Testamento. Mas mesmo assim, nós no templo, que o templo também é um lugar de respeito, nós usamos muitas coisas consagradas ao Senhor. Veja que aquele Geteu, aquele Obed-Edom, ele cuidou bem da arca porque a arca foi deixada na casa dele. Ele não era um sacerdote, mas ele por isso também não foi lá encostar na arca. Mas ele tinha um bom zelo e cuidava muito bem desta arca. Por isso Deus o abençoou. Primeiro, não só porque a arca estava lá, mas porque ele respeitou o Senhor. Veja que se nós queremos bênçãos do Senhor, nós precisamos fazer, a primeira coisa é respeitar as coisas de Deus. Aquilo que ele nos abençoa, aquilo que ele nos orienta, precisa ser encarado sempre como uma palavra verdadeira, uma atitude boa entre nós. E o começo da nossa vida, através da fé que nós recebemos, e a nossa relação com Deus no dia a dia, sempre precisa ser medido à base do respeito para com o Senhor. E tem mais ainda, Deus abençoa quem respeita o Senhor. Assim como aquele Obed-Edom, o Geteu, respeitou ao máximo o Senhor e foi abençoado, assim também nós, no nosso dia a dia, podemos sempre estar respeitando Deus e seguindo os seus conselhos. E nós o fazemos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ensina-nos a ter respeito pelas tuas coisas e também o respeito para com o nosso semelhante e todas as bênçãos que o Senhor nos deu. O respeito é a parte, quem sabe, inicial ou até principal de uma boa relação entre pessoas, mas também entre o Senhor e nós. Venha nos ajudar a termos sempre o melhor respeito, o melhor cuidado por todas as coisas que o Senhor nos abençoou. E nós somos-te imensamente agradecidos, em nome de Jesus. Amém.